Olá, a SUSEP publicou em outubro do ano passado a Circular 541 para estabelecer algumas regras sobre o produto de Enon. Essa circular foi muito criticada porque ela trouxe muitos conceitos que acabaram restringindo as coberturas do segurado e até restringindo a possibilidade de contratação por alguns tipos de segurado. Então o mercado se juntou por meio de várias associações e mandou alguns documentos para a SUSEP fundamentados que prejudicariam o mercado e prejudicariam o próprio segurado. Então a SUSEP, depois desse período, resolveu publicar uma nova circular, ainda regulamentando o produto de Enon e agora acho que definitiva, mudando alguns aspectos da circular 541. É a circular 553. Eu vou abordar nesse vídeo os aspectos positivos dessa circular. Então, vamos começar. Ela traz 33 definições no artigo 3º. Muitas delas, para quem já trabalha com seguro, sabe que não são aplicáveis. O de Enon é um seguro de prejuízo financeiro. Ele cobre eventuais condenações e custos de defesa dos administradores e essas condenações, elas são pecuniárias, não é um seguro de dano. E a SUSEP traz várias definições relacionadas a seguros de danos. Isso seria um ponto negativo. No entanto, no artigo 7º, ela diz que as definições que não são utilizadas nas condições gerais não precisam constar do glossário do produto da seguradora. Então, eu entendo que isso é positivo, ela foi um pouco mais flexível e mais, ainda diz que as seguradoras podem usar definições análogas. Isso também é muito bom porque, em alguns casos, o texto transcrito pela circular não é tão simples a compreensão e pode levar o segurado à dúvida e até questionar algumas coberturas, ter uma interpretação diferente. Então, com base nisso, eu entendo que o aspecto das definições foi positivo. Um elemento que foi muito criticado na circular 541, que trouxe de fato um prejuízo claro, evidente para os segurados e para os potenciais segurados, foi a SUSEP mencionar que os custos de defesa seriam cobertura acessória no seguro de Enon e não mais cobertura básica, como é comercializado na maioria dos produtos, ou melhor, em todos os produtos brasileiros. Isso causa um impedimento porque, para fundos de pensão, por exemplo, a Previc tem restrições de cobertura para de Enon que não pode cobrir indenização. Então as apólices deles só cobrem custos de defesa. E não tem como você emitir uma apólice que só cobre a cobertura acessória. Você tem de necessariamente ofertar a cobertura principal. Então eles ficariam impedidos de contratar a apólice e ficar resguardados para custos de defesa. E também quem atua em Enon sabe que os custos de defesa é a cobertura mais utilizada. Na maioria dos casos, os segurados pedem reembolso para a seguradora dessa cobertura e são poucos os casos de condenação efetiva. Alguns de acordo e a maioria de custo de defesa. Na parte de definições no artigo 3º, quando ela traz a definição de perda indenizável, já vem o elemento positivo, porque ela coloca que para fins de definição da cobertura básica da apólice, define-se como perda indenizável os itens abaixo, ela relaciona indenização e acordo e quaisquer custos de defesa. Então, pelo artigo 3º, a gente já vê que a circular foi positiva. Mas ela não para por aí. No artigo que ela trata sobre a garantia do seguro, ela fala no parágrafo 3º que a garantia poderá abranger os custos de defesa e os honorários dos advogados dos segurados. Então, ela reforça que a seguradora pode estender a cobertura para custos de defesa, na garantia básica de cobertura do seguro. E ela aproveita a oportunidade para, no parágrafo seguinte, dispor que a seguradora deve mencionar expressamente o direito de regresso contra o segurado que for condenado por um ato ilícito doloso. Que isso na prática já acontece, mas nem sempre as seguradoras deixam claro no produto que vai haver esse direito de regresso. Só fala que o segurado perde o direito, mas não fala o que vai acontecer depois. Então, isso também achei positivo. E aí, estava indo tudo muito bem, mas a SUSEP resolveu acrescentar um trecho nesse parágrafo que ficou ruim para o segurado. Porque ela fala, nos casos em que os danos causados a terceiros decorram de atos ilícitos dolosos ou em que o segurado reconheça sua responsabilidade.
Reconhecer responsabilidade é diferente de confessar. Reconhecer responsabilidade não é a mesma coisa que reconhecer crime doloso. E o que a SUSEP não quer que cubra, e as seguradoras também não cobrem, é os custos de defesa de quem cometeu um crime doloso. É esse direito de regresso que as seguradoras vão ter direito. Reconhecer a responsabilidade é um termo muito vago e genérico. Então quer dizer que se ele reconhecer a responsabilidade dele civilmente, ele perde a cobertura e ele passa a ter de devolver todos os valores que foram custeados para a defesa? Então aqui fica um ponto de atenção para as seguradoras na hora que forem transcrever essa cláusula, completarem essa frase: segurado confesse ou reconheça sua responsabilidade de um ato ilícito doloso. Assim, tem de ser repetitivo porque do jeito que está aqui pode dar margem à restrição de cobertura. E aqui restringiria praticamente sempre, então não é o caso. Outro elemento importante é que a SUSEP incluiu na 5.3 uma cláusula versando sobre a obrigatoriedade da seguradora colocar um item informando que é de livre escolha do segurado a contratação do seu advogado. E aí, quando ela menciona isso, ela também deixa evidente a possibilidade de custo de defesa. Garantias. Uma inovação também da SUSEP, que ela deixou registrado e que é positivo para o segurado, é a possibilidade de, dentre uma das garantias, oferecer o pagamento direto ao terceiro prejudicado. Isso é muito bom porque, dependendo dos valores, o segurado não vai precisar dispor de investimentos, de bens dele para indenizar o eventual terceiro e depois pedir reembolso para a seguradora. Então, isso é muito positivo. E faz total sentido porque no seguro de Enon, na maioria esmagadora dos casos, não tem franquia. Então, o seguro de RC normalmente ele é de reembolso porque o segurado tem de pagar uma parte do sinistro, né? Ele participa de uma parte do sinistro com a franquia. No de Enon não tem franquia. Então, perfeito da seguradora poder colocar essa possibilidade no clausulado. Isso é bom para o segurado. Outra coisa muito positiva foi a possibilidade de oferecer cobertura para multas e penalidades. Essa cobertura, ela tinha sido proibida a comercialização por meio de ofício. A SUSEP, há uns 4 ou 5 anos, mandou ofício para todas as companhias seguradoras que operavam com D&O, proibindo a comercialização de multas e penalidades civis, entendendo que essa cobertura poderia tirar o caráter punitivo da multa. E aí as seguradoras também na época fizeram inúmeros trabalhos, comprovando até com situações análogas em outros países que o D&O é comercializado, falando que não, e que etc. O segurado sim tem prejuízo em ter de usar a pólice, mas enfim, ficou esse tempo todo sem poder oferecer essa cobertura, que era uma lacuna, né? O segurado não estava completamente amparado pela pólice. Agora ela fala que a garantia poderá abranger cobertura de multas e penalidades cíveis e administrativas impostas ao segurado, e aí só fica a ressalva que não cobre a penal, né? Multas e penalidades penais não está coberta. Então, se ele for condenado por um crime culposo, que está coberto na pólice, e a condenação culminar numa multa, essa multa não está coberta, porque aqui é penalidades cíveis e administrativas. E aqui a garantia poderá abranger, não é obrigatório. A seguradora oferece se ela quiser. Então aí para os segurados, quando tiver a mudança do produto, fica o dever de conferir o novo produto da seguradora que ele escolheu. Outra questão foi a proibição de menção à legislação estrangeira. Isso parece simples, mas para alguns clientes tem um impacto considerável. No D&O, a gente tem a cobertura C, que é a cobertura para mercado de capitais. E para as empresas que têm ação negociadas na Bolsa de Nova York, isso era uma restrição de cobertura, porque se eu não posso fazer menção à legislação estrangeira, eu não posso mencionar que eu vou cobrir eventos regulados pela SEC, e aí eu posso ter uma restrição de cobertura. Então a SUSEP foi coerente e falou que não pode haver menção à legislação estrangeira quando o âmbito da pólice for nacional, e quando o âmbito da pólice for mundial, de cobertura mundial, pode sim ser feita a menção à legislação estrangeira. Então, mais um caso resolvido pela Circular 553.
E aí ela também faz a ressalva que isso já tinha na outra, que é permitido o uso de expressões estrangeiras relativas ao seguro, quando elas já são habitualmente empregadas no mercado, desde que traduzidas localmente ou cuja tradução conste do glossário do seguro. Então aqui também tranquilo. Pessoa física. Na circular 541 não havia possibilidade de contratação do seguro pela pessoa física, só pela pessoa jurídica. Isso também é um impedimento, é uma restrição de possibilidade de contratação e que causa prejuízo para o próprio consumidor, para o segurado. E as seguradoras também demonstraram para a SUSEP isso, que na verdade o maior prejudicado dessa restrição é o próprio segurado, não é a seguradora. E aí ela trouxe, na definição de segurado, ela já fala que no seguro de RC de A&O, na acepção usual do termo, são as pessoas físicas que contratam ou em benefício das quais uma pessoa jurídica contrata o seguro. Então, aqui já faz menção na possibilidade de contratação de pessoa física. Aí no artigo 4º, ela quando vai explicar o que é o seguro de A&O, ela fala que é um seguro de responsabilidade civil, contratado por uma pessoa jurídica em benefício de pessoas físicas. Aí ela vai discorrendo, ou pela própria pessoa física no final do artigo. Então, mais uma vez, ela deixa clara a possibilidade de contratação pela pessoa física. E aí ela faz uma ressalva que os planos de seguro de A&O, que é o registro do produto, né, na SUSEP, tem de ser feito um específico para a pessoa física e um para a pessoa jurídica, que é quando a pessoa jurídica contrata em benefício dos seus executivos. Então, a única ressalva que ela faz, a seguradora vai ter de ter 2 produtos cadastrados para ter o produto de pessoa física também. E isso é muito importante, porque se o segurado pedir pela contratação do A&O no tomador dele e a empresa se recusar a contratar, ele consegue contratar uma apólice em nome dele e ele fica resguardado. Ele não fica dependendo só de um terceiro contratar a apólice, que no caso é a tomadora dele. Bom, obrigada por acompanhar esse vídeo, espero que tenha esclarecido os aspectos positivos. Espero que vocês assistam também o outro vídeo tratando dos aspectos negativos. É muito importante acompanhar esse vídeo, entender direitinho, porque pode trazer prejuízo significativo para o segurado se alguns conceitos forem transcritos exatamente da forma que a SUSEP mencionou. Obrigada!